Olá, galera, a todos. Boa noite a todos. Vamos para mais uma noite de entrevista. Vou subir aqui o Mário. Olá, muito boa noite, tudo bem? Como é que você Tudo tá, e Diogo? você? Tudo Tô bem. jóia. Aí. Vamos esperar essa galera chegar aí. Tem sonzinho pra nós aí enquanto isso? Não, agora Ó, tá ó, sem para som. você que tá chegando agora, então, pessoal, tá? Quem tá chegando agora, né? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa live, beleza? Fala, Marcel, beleza, cara? Vamos lá, na disposição. Vamos entrando aí, todo mundo, hein? Vamos falar sobre HIIT hoje, né? High Intensity Interval Training. Se você tem questões aí, tem dúvidas, por favor, não hesite, não é mesmo? Exatamente. Meu som tá bom para você, Diogo? Tá escutando bem aí? Tô de boa. Tá me ouvindo também? Tô vendo uma boa aí. Tranquilo, tranquilo. Só esperando a galera entrar aqui pra gente começar. Ok. Isso aí. Essa live vai ficar gravada depois? Aqui não, ela vai lá pro YouTube, lá pro canal. Ah, é? Aqui seria só a passagem. Entendi. Então tá jóia. Beleza. Então tá bom. Vamos lá. Ó, tô pronto, tá? A hora que você quiser, manda bala. Beleza, tá bom. Galera, boa noite a todos. Aqui é o Diogo Rodrigo da Personal Psicocare. A gente vai fazer a entrevista com o professor Mário. Ele vai falar sobre treinamento HIIT, mitos e verdades. Então, muita galera tem essas dúvidas, né? Deixaram algumas perguntas, mas eu quero primeiramente conhecê-lo, conhecer um pouco da história dele, da sua formação, o que fez ele ser professor de educação física, chegar a ser mestre. Então, o pessoal que não conhece ele, que acompanha meu canal, vai ficar sabendo, né? Porque também ele oferece cursos. Então, principalmente, a gente precisa saber quem é o professor, quem é o Mário, para depois a galera, pô, é legal, vamos comprar um curso dele aí, né? E às vezes o pessoal Beleza. vê as propagandas do Instagram, vê tantas propagandas que a gente nem sabe quem são as pessoas, né? Aí ficam perdidos em fazer aquele investimento, né? Então, certo, Sim. né? Porque às vezes também tem umas enganações aí que aí o cara investe e não vê nada, né? Então, Sim, com galera, certeza. Bom, podem deixar perguntas aqui, adicionar comentário. Tem um balãozinho com ponto de interrogação. Fica até mais fácil por ali. Mário, se sinta à vontade. Vocês têm praticamente 40, 50 minutos para conversar com a gente aí. E aí, você terminando, entrando no tema, se apresentando, entrando no tema, eu subo as perguntinhas que foram deixadas aqui durante a semana. combinado. Ó, primeiramente, né, eu desejo boa noite para todo mundo. Então, definitivamente, sextou aqui. Essa é uma ótima forma de sextar para mim aqui junto com vocês, tá? Nessa noite aqui, hoje de sexta-feira, então, onde nós vamos falar sobre treinamento, vamos falar sobre HIIT, tá bom? Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o professor mestre Mário Tsutsui, professor de educação física, especialista em fisiologia do exercício e mestre em ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Hoje eu sou professor universitário, né? E como você mesmo disse, o Diogo disse aí, né? Eu sou professor que oferece, inclusive, cursos de extensão pela internet aí. Então, pessoas no Brasil e no mundo todo tendem a adquirir os meus cursos, né? E um desses cursos meus, inclusive, né, é o meu curso de HIIT, High Intensity Interval Training. E eu pretendo, especialmente hoje aqui, tá, contribuir aí com a sua formação, respondendo as perguntas da galera aí sobre mitos e verdades sobre o HIIT. Beleza? Vamos lá, Diogo. Beleza? Foi. Vamos aqui, né? Perguntaram aqui, o Diego, ele perguntou, professor, você teve algum preconceito quando chegou para os seus pais e falou, pai, mãe, você educador físico, você professor, teve alguém que torceu o nariz e falou, sei não, hein? Teve. Vamos começar com uma pergunta mais pessoal, então, né? Para que as pessoas me conheçam um pouco mais, talvez, né? Bom, na verdade, eu acho que tem poucos, na verdade, profissionais de educação física, né?
hoje que não passaram por isso. Acho que a maior parte passou por isso e eu também sou um deles que passou por isso, né? Eu passei os 4 anos com meu pai falando aí, por exemplo, que uma hora eu ia perceber que não ia dar para viver de educação física e eu ia fazer outra coisa, mas ele se enganou feio, porque eu nunca fiz outra coisa da minha vida a não ser trabalhar na nossa área. Legal, legal. A Michelle, ela perguntou se você foi algum atleta amador de alto rendimento e qual modalidade. Foi sim. Inclusive, foi isso que me trouxe para a educação física, né? Eu fui atleta de natação por muitos anos, por muito tempo, e foi isso que me trouxe para a educação física. Hoje, eu vim para cá porque eu gostava muito de natação, realmente, mas quando eu entrei, na verdade, né, aqui na educação física, eu acabei descobrindo que, na verdade, na realidade, eu gostava mesmo de educação física e não só de natação. Deixa eu ver se dá Legal, para hein? colocar, Diego, aqui embaixo um rodapé, tá? Um rodapé aqui, mitos e verdades. Deixa eu ver se dá para colocar e fixar aqui embaixo. Eu não consigo porque eu acho que eu não sou o dono da live. Vê se você consegue colocar embaixo aí, ó, da live, HIIT, mitos e verdades, né? Deixa colado aí embaixo, porque aí as pessoas que vão entrando já sabem do que a gente está conversando. Eu não sei se eu tenho essa ferramenta. É só você, na verdade, segurar, clicar em cima, segurar e colocar fixar. Aqui no comentários? Uhum. Escreve o comentário aí, clique em cima. Deu certo aí ou não? Vou colocar aqui. Escrever mitos e verdades. Só colocar, né? Sim, só colocar. Clique em cima, faz o comentário, depois clique em cima. Joga o comentário aí. Foi? Foi. Clique em cima. É só que você colocou só mitos e verdades, né? É, peraí. Faltou o hit. Mas eu acho que ele não foi exatamente fixado, eu acho. Ou então não tem problema, deixa assim mesmo. Né? A É, galera vai no... escutando a gente aqui, eles saberão aqui sobre o que a gente está falando. Beleza. Tá bom? Quer mandar a Ok. próxima aí? Tranquilo aqui. O Daniel está perguntando exatamente sobre o tema. Como que é o treino de HIIT? Bom, HIIT ou High Intensity Interval Training, né? Vem da língua inglesa, né? Significa High Intensity Interval Training, que significa, na tradução, treinamento intervalado de alta intensidade, né? E esse treinamento intervalado de alta intensidade, nos últimos tempos aí, tem chamado muita atenção, não só de cientistas, mas da sociedade de modo geral, tá? Tem chamado a atenção de cientistas, principalmente, né? Porque esse tipo de treino, ele é um treino curto, né, e super intenso, né? E sabe, hoje em dia, especialmente, né, um dos maiores motivos pelo qual as pessoas, né, elas não treinam ou elas param de treinar, muitas vezes é a falta de tempo, né? Então, por exemplo, o HIIT possui protocolos, por exemplo, a partir de 4 minutos, tá? E a partir de 4 minutos, então, você já consegue ter diversos benefícios no que diz respeito, né, à saúde e a melhora da capacidade cardiorrespiratória, tá? Sem falar da composição corporal, que também é ajudada, tá bom? E tem chamado bastante a atenção da sociedade, né? Especialmente porque é um treino bastante intenso, né? E bastante desafiador. Então as pessoas, elas tendem a gostar, tá bom? Além disso, né, nos últimos tempos, agora que a academia ficou fechada, por exemplo, muitos profissionais de educação física mesmo têm aí trabalhado com o HIIT em parques, por exemplo, na rua ou até online, dando aulas ao vivo de HIIT, né, para pessoas no mundo inteiro, já que você consegue treinar HIIT, por exemplo, utilizando a esteira que tem na sua casa, a bicicleta ergométrica que tem na sua casa, ou até mesmo peso corporal. Tá? Então você não precisa, na verdade, né, de muitos equipamentos para fazer o treinamento de HIIT, entendeu? Por isso ele tem se tornado aí notório e bastante popular nos últimos tempos. Entendi. O Brunner está perguntando se HIIT é parecido com CrossFit ou funcional, ou
E qual seria o melhor? HIIT, CrossFit ou funcional? Entendi. Olha só, na verdade é o seguinte, tá? As pessoas confundem o HIIT, né, com treinamento funcional ou com cross-training, etc e tal. Esse é um erro muito comum, tá? É um erro muito comum, mas na verdade são treinamentos distintos, tá bom? Então vamos lá, o cross-training, né, é o treinamento, então, onde a gente cruza diversas aptidões físicas em uma modalidade só. Essa modalidade é o cross-training, né? Vem da língua inglesa também. Cross significa cruzado, treinamento cruzado, tá? Sendo assim, né, nesse tipo de treinamento, então, nós treinamos diversas aptidões físicas. Força, resistência, capacidade cardiorrespiratória, por exemplo, agilidade, equilíbrio, dentre outras, né? E dentro da capacidade cardiorrespiratória, existe o treinamento de HIIT, né? Ele é bastante usado dentro do treino de cross-training, até mesmo dentro do crossfit, tá? E também no treinamento funcional, propriamente dito, tá? Mas são coisas distintas, tá bom? Então, olha só, o HIIT, tá? É um treinamento intervalado de alta intensidade, é um treinamento, então, intervalado anaeróbio, tá? Ao passo que o cross-training, tá? Ele é, na verdade, então, uma modalidade diferente, tá? Onde, né, diversas aptidões físicas acabam se cruzando, tá? Dando origem, então, ao cross-training, crossfit e etc e tal, tá? Já o treinamento funcional, né, ele é muito parecido, inclusive, com cross-training, mas principalmente, tá, a galera que faz funcional tá ligada muito na reabilitação, tá? E a galera do cross-training, na verdade, tá muito mais ligado, aí, acredito eu, na preparação física. Bom, tivemos uma pergunta aqui, acho que é o Vini. Qual a melhor maneira de execução do exercício? 1-1, 2-1 ou 3-1? Então, na verdade, é o seguinte, né? Acho que essa pergunta eu acho que é de musculação, né? Então, na verdade, ela não tem relação com a nossa, com o nosso assunto aqui, né? Se eu não me engano, o que ele quis perguntar aí é sobre cadência, velocidade de execução na musculação, né? Mas aí a gente acaba fugindo da nossa pauta aqui, que é o HIIT, né? Propriamente dito. E eu prefiro ficar nela. O Samuel, ele está perguntando, HIIT é um treino indicado para pessoas que têm hipertensão? Pois é. Olha só, tá? Em populações especiais, tá? Alguns estudos já estão sendo conduzidos e têm mostrado aí muito bons resultados, tudo bem? Entretanto, tá? Esses estudos, tá? Eles geralmente são feitos em laboratórios, tá bom? Então, por exemplo, estudos com hipertenso, estudos com cardíacos, por exemplo, tá? Eles geralmente são feitos num ambiente totalmente controlado, tudo bem? Então, o que acontece, né? Esse tipo de estudo, né? Ele é feito dentro, por exemplo, de um hospital, muitas vezes. Então, assim, se o indivíduo, ele de repente vir a passar mal, tá? Durante o treinamento, ele tem todo o amparo ali da equipe médica, de modo geral, né? Então, isso acaba tornando um ambiente seguro, tá? Entretanto, olha, no cotidiano, né? Para o cotidiano, para os profissionais do dia a dia, né? De modo geral, eu não acredito que seja uma opção válida, tá? Eu não faria, na verdade, HIIT com populações especiais. Tá? A gente tem que lembrar que o HIIT é um treinamento intervalado de alta intensidade. E nós sabemos, por exemplo, né, que o treinamento de alta intensidade aumenta, por exemplo, o evento, a chance, na verdade, né, de um evento cardiovascular indesejável, tá bom? Então, assim, dentro de um ambiente controlado, né, pesquisas estão mostrando que existem benefícios, tá? Mas eu, particularmente, não faria, ou não até o momento. Eu não acredito que existe ainda estudos o suficiente para a gente conseguir se posicionar de forma concreta de que a gente pode realmente trabalhar com hipertensos ou com cardíacos de forma segura, tá? E não existem protocolos específicos para isso ainda, tá bom? Beleza. Desculpa. Pode falar. Pode falar. Eu estou vendo aqui a pergunta do Vini Skate, tá? Ele, na verdade, está dizendo que não é musculação, né? Ele está dizendo que, na verdade, é a proporção, né, entre estímulo e descanso. Não é isso, Vini? Tá? Agora eu entendi, tá? Então, o que acontece, né? No HIIT, tá? Você pode colocar de volta a pergunta do Vini para mim, por gentileza? Você tem como puxar de volta ainda? Dá uma olhadinha, por favor. Para eu dar uma olhada aí. Tá aqui, né?
Viu? Tá, então vamos lá. Vini, deixa eu te contar uma coisa, tá? Quando a gente fala de proporção de estímulo recuperação no HIIT, tá? O número que vai na frente é sempre 1, tá bom? Ele nunca muda, tá? É 1 para 1, por exemplo, 1 para meio, 1 para 2 e assim por diante. Eu tô tentando achar uma tabela aqui para mostrar para vocês, para você, Vini, né? Quando é que nós usamos, então, uma situação ou a outra situação, tá? Espera um pouquinho só. Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui do meu curso para mostrar para você. Aqui, ó, tá? Então vamos lá, vou virar minha câmera aqui, tá? Então, olha só. Seguinte, ó. Esses daqui, então, tá? São, referem-se à proporção estímulo-recuperação, tudo bem? Então, ó, o primeiro número aqui, Vini, tá? Vini ou turma que tá lá, ele vai ser sempre 1, tá bom? Sempre 1. Tá vendo? Ó, 1 para 2, 1 para 3, 1 para 1, 1 para meio, 1 para 1 terço, tá? 1 para 1 quarto e assim por diante, tá? O que quer dizer esses estímulos aqui e recuperação, tá? É o seguinte, ó, por exemplo, o que é um estímulo de 1 para 2? Tá? O estímulo de 1 para 2 significa que o tempo de estímulo, tá, será o dobro, tá, do tempo de descanso, tá? Por exemplo, se o indivíduo fez um estímulo de 30 segundos, ele vai descansar o dobro, ou seja, 1 minuto, tudo bem? Agora, tá? Se o estímulo de proporção aqui, né, foi de 1 para 3, isso significa, se ele fizer 30 segundos de estímulo, ele será submetido a 90 segundos de intervalo, entendeu? Então, olha só, para iniciante, a gente sempre usa uma proporção de estímulo-recuperação, onde o indivíduo ele vai sempre descansar mais, tá, do que, na verdade, fazer o estímulo. Então, olha só, sempre a quantidade de estímulo que ele fizer, tá, ele vai descansar pelo menos o dobro. Agora, no caso do intermediário, por exemplo, ó, no caso do intermediário, a gente usa o 1 para 1. O que é 1 para 1? Tá? A mesma quantidade de estímulo será proporcional à quantidade de recuperação. Isso significa, tá, que se a quantidade de estímulo for 30 segundos, ele vai descansar logo aí 30 segundos também, tá bom? Agora, o avançado é aquele mais treinado, né, que pode ser submetido, né, a proporções mais avançadas. Por exemplo, o indivíduo, né, faz 30 segundos ó, de estímulo e descansa metade disso. Ou seja, o que é 1 para meio? 30 segundos de estímulo, 15 segundos de intervalo, entendeu? Ou 1 para 1 terço. Tá? O indivíduo, então, faz 30 segundos de estímulo, certo? E descansa somente aí 10 segundos, tudo bem? E assim por diante, tá? Acho que agora eu consegui responder sua pergunta, certo? Certo, Vini? Tá respondido aí? Era isso que você queria saber? Então, olha só, tá? Se você, ó, se quiser, pode dar print, inclusive, ó. Pode dar print aqui, nenhum problema, tá? Dá print aí para você, então, memorizar. Para iniciantes, então, 1 para 2, 1 para 3. Intermediário, 1 para 1, tá? E para avançado, 1 para meio, 1 para 1 terço e assim por diante, tá joia? A propósito, tá? Vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Tá liberado o print aqui, pessoal. Liberado. Pode dar print na live aí, pô. Tá bom? Se essa live estiver contribuindo, se você estiver gostando da live, pode dar print na live aí, tá? Sobe nas redes sociais, mas não esquece de marcar a gente lá nas redes sociais. Combinado? Beleza? Pessoal, ó, e voltando a falar para vocês aqui, tá? Isso que eu tô mostrando para vocês aqui, ó, é só a pontinha do iceberg, tá bom? Na minha capacitação em HIIT tem muito mais que você precisa aprender, tá legal? E quem ficar até o final vai ter uma oferta muito especial da minha capacitação em HIIT, beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade aí, por favor, agora. Valeu, isso aí. Bom, aí você matou uma pergunta aqui que deixaram. Como aplicar o HIIT com segurança, né? No caso, como você disse, você não aplicaria numa pessoa que tivesse restrições, né? Oh, não aplicaria uma pessoa que tenha aí em populações especiais, tá? De modo geral, tá bom? E tem mais uma outra coisa, tá? Todo mundo, né? Ou pelo menos grande parte aí dos profissionais imagina que o HIIT, tá? Ele sempre deve ser all out, né? O que é uma intensidade all out? É o mais intenso possível, o mais forte possível, né? Então, muita gente acaba acreditando que o HIIT tem que ser sempre o mais intenso possível. Isso não é verdade, tá? Então, olha só, o HIIT precisa ser anaeróbio, tudo bem? Porque o estímulo é de alta intensidade.
Então o estímulo tem que ser acima do limiar 2. Mas isso não significa, tá, que precisa ser 100% ou mais de 100% de estímulo, tá bom? Então, olha só, a partir do momento, né, em que eu, por exemplo, né, fizer a estimativa do limiar 2 do meu aluno, do meu cliente, tá? Eu consigo, por exemplo, estipular qual é a frequência cardíaca mínima, tá? Para eu conseguir trabalhar com ele, tá? E eu consigo fazer isso, inclusive, tá? Por equações matemáticas. Não sei se por um acaso você conhece, já ouviu falar da equação de Tanaka, tá? A equação de Tanaka é uma equação muito legal e que tem sido muito usada aí para conseguir fazer a previsão da frequência cardíaca máxima do indivíduo, tá? Para quem quiser anotar, ó, vou até colocar aqui, ó. A equação de Tanaka é o seguinte, ó. Você vê aqui, Tanaka. 208 menos, né? 0,7 vezes a idade, tá? Então, olha só, com essa equação aqui que eu estou colocando, tá? Você vai ter uma estimativa da sua frequência cardíaca máxima, tudo bem? Hoje em dia, tá? Já existem estudos, por exemplo, que apontam que o limiar 2, tá? Ele acontece em aproximadamente 85% da frequência cardíaca máxima, tá? Logo, então o que acontece? Se eu aplicar, né, essa equação na pessoa, né, e tirar 85%, né, dessa equação, por exemplo, eu vou conseguir então ter aproximadamente o que seria o limiar 2 desse indivíduo, tá bom? Ó, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá, ela também desaconselha indivíduos que não são atletas de alto rendimento, tá? Com mais de 35 anos de idade, a chegarem até o máximo, até 100% da frequência cardíaca máxima. Tá bom? Por quê? Né? Porque acima dos 35 anos, né, começa a aumentar a probabilidade, por exemplo, da pessoa ter uma placa de ateroma, entendeu? Que por sua vez aí pode desencadear aí num evento indesejável, como por exemplo um infarto do miocárdio, ou um AVC e etc e tal, tá? Então olha só, se o indivíduo ele não é atleta de alto rendimento e a gente consegue ter, né, bons estímulos e também trabalhar de forma bem legal com ele, né, acima do limiar 2, mas sem dar um estímulo máximo, tá? Por que não, né, trabalhar com os indivíduos também, tá? Entre 85% e 95% do esforço máximo com uma maior segurança, tá? Tá aí uma outra forma também, tá bom? Então, se o indivíduo não for atleta de alto rendimento e tiver mais de 35 anos e não trouxer para você, por exemplo, né, um atestado médico, um cardiologista, né, apesar de ter dado tudo ok lá no parquinho, o parquinho é obrigatório, todo mundo tem que mostrar o parquinho, tem que fazer o parquinho com a pessoa, tá? Mesmo que a pessoa, né, dê tudo ok no parquinho, se tiver mais do que 35 anos, né, não é que não pode, tá? Mas não tem necessidade de chegar até 100%, tá bom? Tá certo. Tudo bem? Consegui responder a pergunta? Tranquilo. Responder aqui já. Perguntaram aqui se tem condição, pode cair no mito, né? Fui numa academia e perguntaram, aqui é o Bruno falando que foi numa academia e o professor disse que ele teria que treinar HIIT todo dia. Aí ele bateu a dúvida, pode fazer todo dia? Olha, pode fazer, se ele conseguir se recuperar de um dia para o outro, em 24 horas, nenhum problema, né? Então a gente deve lembrar sempre, tá, do princípio da individualidade biológica, né? Então lembrar do princípio da individualidade biológica é super importante. Então olha só, se o indivíduo conseguir, né, descansar em 24 horas de um dia para o outro, por que não, né? Nenhum problema, tudo bem? Mas para isso, né, o indivíduo tem que estar apto. Muito provavelmente um iniciante não vai conseguir fazer isso, tá? Talvez não um intermediário, mas um avançado, muito provavelmente ele vai conseguir fazer, tá bom? A Carmela está perguntando aqui, quais são os benefícios do treinamento?
Olha, o HIIT tem principalmente, né, 3 benefícios importantes, tá? O primeiro benefício aqui é o condicionamento físico cardiorrespiratório, né? Então, nós sabemos que o treinamento intervalado de alta intensidade, né, ele aumenta a capacidade cardiorrespiratória de forma bastante importante. E as pessoas que fazem HIIT são beneficiadas dessa forma, tá? Uma outra coisa que é bem importante, bem legal também, a gente comentar é a composição corporal, tá? Então, quem faz HIIT geralmente tende, né, a emagrecer e melhorar também a composição corporal, tá? Mas não só isso, né? Tem uma outra vantagem muito legal e a gente deve tocar no assunto, tá? Sabe qual é? A economia do tempo, tá? Então, olha só, essa aí é uma outra vantagem bem importante do HIIT, né? Então, nós sabemos, por exemplo, tá? Que o HIIT, apesar de ter protocolos de 4 minutos, 8 minutos ou 10 minutos, por exemplo, ele oferece, né, benefícios, assim como, por exemplo, o exercício de longa duração, tá? Então, ele é uma ótima estratégia também a ser usada, tá bom? Entendi. Tem muitos personagens que estão vendendo 15 minutos, 30, por aí, mas aí entra naquele conceito, né, que nem a Bruna falou, nem todo mundo pode fazer, né? Mas se um personal falar, você não tem pouco tempo de trabalho, eu preciso de 15 minutos, 20 minutos, depois eu tenho que ir para o trabalho. Mas eu não tenho toda a condição de fazer isso. Aí o personal, não, vamos lá que você consegue. Ela quis pôr que, tipo, ela é iniciante, não tem como ela fazer em 15 minutos algo que ela talvez nunca fez na vida. Olha, vamos lá, tá? Existem protocolos a partir de 4 minutos, tá? O protocolo de Tabata é de 4 minutos. O problema do Tabata é que é um protocolo para avançado, tá bom? Mas existe a possibilidade da gente fazer um protocolo para iniciante, tá bom? Iniciantes podem fazer HIIT, sim, tá? O problema, na verdade, tá? Do meu ponto de vista, é fazer com populações especiais, tá bom? Agora, no caso da pessoa ser iniciante, ao meu ver, nenhum problema, tá bom? O Vini entrou aí falando que abdominal não é exercício HIIT, e aí eu teria a outra pergunta aqui, que seria do Maicon, ele falando quais são os tipos de treino, quais exercícios que cai no treinamento HIIT. Legal. Primeiro eu vou responder então uma pergunta do Vini, tá? Vamos lá. Meu Deus, eu já vi pra caramba aí gente fazendo tabata de abdominais e HIIT de flexão de braço e etc e tal, tá? E de fato existe até um treinamento chamado HIIT, tá? High Intensity Resistance Training, tá? Que é feito na musculação, tá bom? Entretanto, esse também é o único protocolo com treinamento de força que eu conheço, tá? Mas vou te falar, cara, HIIT de abdominais, tá? Não é das melhores estratégias, tá bom? Por que não é das melhores estratégias, tá? Pelo seguinte, ó, o HIIT, tá? É um treinamento cardiorrespiratório, tá bem? O exercício de abdominais, tá? É um exercício neuromuscular. Então, quando você faz o abdominal, por exemplo, tá? Você vai gerar uma fadiga localizada. Você vai gerar, na verdade, uma fadiga no reto abdominal, no transverso do abdômen, no oblíquo interno, externo, tá? Antes da frequência cardíaca subir, entendeu? Então, na verdade, né, sem condições, não dá. HIIT de abdominais, HIIT de flexão de braço, esquece, tá? Os exercícios que a gente precisa colocar no HIIT, tá? Propriamente dito, são exercícios que exigem principalmente da capacidade cardiorrespiratória, tá? Dentre eles eu posso citar a corrida, posso citar o ciclismo, a natação, a corda naval e o próprio peso corporal. A gente pode treinar com peso corporal também, tá? Então, esses, na verdade, são os melhores exercícios que a gente tem que colocar aí em um protocolo de HIIT propriamente dito, tá bom? E aí responde aquela pergunta também, do quais são os exercícios, você já respondeu também, né? Uhum. Aqui o Rodrigo está perguntando se calistenia cai nesse programa de treinamento HIIT. Não, calistenia não cai nesse programa de HIIT, né? Então, calistenia é aquele... deixa eu pensar, peraí. Depende da calistenia, tá? Depende do que a gente está falando. Se você está falando da calistenia, né? Que envolve principalmente treino de força, bem? Isometria,
Essa não, tudo bem? Por exemplo, os caras fazem a bandeira assim aqui no mastro, etc e tal, trabalham de forma isométrica, né? Esse é muito mais treinamento neuromuscular, né? Do que, na verdade, treinamento cardiorrespiratório. Agora, se você chama de calistenia, tá? Um burpee, se você chama de calistenia, exercícios com peso corporal, como, por exemplo, polichinelo e polissapato, tudo bem. Aí a gente pode usar como exemplo, tá? Mas esses outros exercícios isométricos na barra, negativo. Ó, o Vini está perguntando, abdominal canivete pode ser um motivo multiarticular? Entraria dentro de um circuito? Não. O abdominal canivete entra na mesma, né? Não tem condições, Vini. Você, na verdade, está envolvendo uma articulação a mais, aí só que é o quadril, né? Mas a fadiga ainda vai ser localizada, ela não vai ser central. O que a gente precisa no HIIT, né, o objetivo principal é causar principalmente, tá, a fadiga do coração e do pulmão. E aí colocar o abdominal canivete no bola, tá? Então, olha só, não é que é proibido, tá? Mas assim, se eu fosse colocar, por exemplo, tá, na minha estratégia de treino de HIIT, um abdominal, seja ele canivete ou supra tradicional, eu colocaria no meio exatamente, tá? Para o indivíduo dar uma pequena descansada no coração, só. Não para treinar, propriamente dito, aí, a capacidade cardiorrespiratória, tá bom? Legal. Aqui, o Mário está perguntando se é possível ter hipertrofia em treinamento HIIT. Com certeza é, principalmente iniciante, né? Então, o iniciante que não treina há algum tempo, que já não treina há um bom tempo, por exemplo, qualquer atividade que ele fizer, na verdade, ele vai gerar hipertrofia. Agora, tá? Você vai me perguntar, mas é igual a musculação? Claro que não. Lógico que não é igual a musculação, com certeza não. A musculação é melhor, mas ela gera alguma hipertrofia, sim, com certeza. Bom? Bom, o João está perguntando o que fazer depois do treinamento HIIT. Teria mais algum exercício ou não? Não, a propósito, se você for colocar o HIIT junto com outro exercício, eu recomendo que você faça o HIIT por último, tá? Porque se você fizer primeiro, acabou o treino, tá bom? Porque ele realmente é um treino bem intenso, tá? Ninguém sai de um treino de HIIT se sentindo muito bem. O treino de HIIT realmente é intenso, é bem difícil, tá? Se você conseguir fazer outra atividade depois do HIIT, muito provavelmente você não fez o protocolo como deveria, tá bom? Então o HIIT deve ser feito por último, tá? E além disso, já que você tocou nesse assunto, né? E aquela história de colocar o HIIT no aquecimento, hein? Tem gente que diz que dá para colocar o HIIT no aquecimento. Você já ouviu falar sobre isso? Né? Mas sem condições, tá bom? Só falar uma outra coisa, Diogo. Eu acho que o seu microfone aí, alguma coisa tá dando interferência. Eu não sei se é só eu que estou ouvindo. Não sei se os nossos ouvintes também estão escutando uma interferência. É que aí no caso você está sem fone, né? Tô sem fone. É isso. É a questão de eu estar com fone e você tá sem fone. Eu vou tirar aqui. Eu não sabia disso. Então quer dizer que se eu colocar um fone, aí dá tudo certo. Aí dá tudo certo. É que é como fosse o microfone, tá? A microfonia, assim, você sem Entendi. fone ou com fone. Os dois com fone fica perfeito. Vou pegar o fone então, pode ser? Espera um minutinho. Pode ser. Calma aí. Vamos ver. Ele já volta aí. Bom, galera, ele já volta aí para ver se sai um pouco desse eco aí e um pouco da microfonia. Sejam bem-vindos quem está chegando aí, doutora Beth. Seja bem-vinda. A gente está falando hoje sobre treinamento HIIT, mitos e verdades, tá? Quem chegou aí agora... Uhum. E aí, como é que tá? Tudo bem? Melhorou, né? Sim. Realmente, melhorou. Eu não sabia que dava interferência dessa forma, não. Legal, agora a gente pode continuar, então. E aí, quando a pessoa tá sem, vai, no caso, eu estaria sem, você sem, aí fica com eco. Depois da hora da gravação, aí que a gravação... Aqui no Instagram aparece tanto, mas quando vai gravar, tem vezes que não dá nem pra gravar, tem que refazer. Entendi, bom saber, bom saber. Vamos para a próxima, então? Perguntaram também se depois do HIIT
é aconselhado fazer alongamento ou acabou o treino por ali mesmo? Você pode fazer alongamento depois do ritmo. Agora, vai mudar a sua vida? Não, não vai mudar a sua vida. Tá? Se você não tivesse feito alongamento, também seria a mesma coisa, tá bom? Sinto lhe dizer. Então, a não ser que você queira treinar flexibilidade, né? Se treinar flexibilidade, por exemplo, for o seu objetivo, aí é diferente, né? Mas, se não for o seu objetivo, também dizer assim, tem gente que fala assim, se não alongar depois do treino, nossa, vai ficar dolorido, vai acontecer um monte de coisa. Não é verdade, não vai acontecer nada. Entendi. Tá bom? Bom, o CG aqui, ele mandou aqui, alguns profissionais dizem que o HIIT é bom antes. Não entendi a pergunta. Ele perguntou aqui, acho que é CG dos 2040, alguma coisa assim. Alguns profissionais, ele quis dizer, que dizem que o HIIT é bom fazer antes. Talvez antes dos treinos. Assim? Vai acabar entrando naquele lance do aquecimento, né? Opa, pode falar. Você travou um pouquinho aí, ó. Você travou. Não, mas pode falar aí, tranquilo aí, tô ouvindo. Então tá bom, enfim, né? No meu ponto de vista, o HIIT tem que ser o último, tá? Por exemplo, não adianta você fazer o HIIT primeiro e depois fazer musculação. Você vai fazer musculação assim, ó. A quantidade de íons de hidrogênio, tá? A quantidade de ácido que vai pro nosso organismo, ela é muito grande, tá bom? Quando você faz HIIT, um treinamento de alta intensidade, tá? Então, né, você precisa, na verdade, colocar o HIIT por último, tá? E não no início, tá bom? E esquece esse negócio de colocar HIIT no aquecimento, pelo amor de Deus, tá? Tem gente que fala que tem que colocar o HIIT no aquecimento, tá? Esquece. O HIIT é no final do treino. É verdade, não tem como. Gasta toda a energia e depois vai pro jogo, né? Não tem como, né? Não vai aguentar. Não dá. Aí. Ó, enquanto você puxa a próxima pergunta, tá? Deixa eu já falar uma outra coisa aqui, inclusive, para vocês. Ó, só para quem tá na live aqui junto com a gente hoje, tá? E gosta desse assunto de HIIT aí, ó, presta atenção, tá? A minha capacitação em HIIT, prático e científico, tá? Que é a capacitação que forma você, para você conseguir trabalhar com HIIT de forma prática, tá? E científica, ela hoje custa R$ 399,90, tá? R$ 399,90. Porém, eu vou fazer uma oferta só para quem está nessa live aqui hoje, ó. Só para quem está na nossa live aqui, ao vivo, comigo, tá bom? E mandar eu quero no meu inbox depois da live, eu vou fazer por R$ 199,90. É isso mesmo, metade do preço, tá? Metade do preço, ainda você vai poder parcelar em 12 vezes de R$19. Sabe o que é R$19? Não é nem o preço de uma pizza por mês para você investir numa capacitação que vai ensinar você a trabalhar com HIIT, tanto no presencial como no online, tanto na academia como em praças, em locais públicos, etc. e tal. Prepare-se para aprender muito, tá? E além disso, eu ainda vou dar um monte de bônus para vocês, ó. Vou dar uma aula ao vivo junto comigo, tá? Todos os artigos que eu usei para fazer essa capacitação, tá? E além disso, tá? Você vai levar mais um monte de aula extra de bônus, tá bom? Mas é só para quem mandar eu quero no meu inbox depois aqui da nossa live. Combinado? Isso aí. Bom, aqui a Manuela está perguntando como fazer HIIT em casa. Preciso dividir em pausas ou faço direto? HIIT em casa? Não, então, na verdade, assim, o HIIT é um treinamento intervalado, tá? Então, o HIIT, ele sempre vai ter pausa. Não existe um HIIT contínuo, tá bom? Então, o HIIT vai ser sempre intervalo, tá bom? Agora, você pode fazer HIIT na sala da sua casa. É isso que eu estou falando, né? Se você, por exemplo, for um profissional capacitado para trabalhar com HIIT, você consegue trabalhar com HIIT de forma online, né? Você, por exemplo, consegue afastar os móveis e trabalhar HIIT na sala, por exemplo, da pessoa. Você pode trabalhar tanto lá no presencial como no online. Você da sua casa, dando aula ao vivo, por exemplo, pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, ou pelo Zoom, por exemplo, para as pessoas, sem nenhum problema. É super possível fazer isso também. Tá certo. Perguntaram se você já teve algum problema em aula presencial
com algum aluno aquele aluno que sabe tudo, você fala, vamos fazer tal exercício, o cara, não, isso aí não, vamos pro outro. Já teve problema assim? Desse jeito não. Já tive outros problemas com aluno, principalmente aluno que quer nota, né? Mas esse problema do aluno ser arrogante e de repente achar que sabe mais, não, né? Modesta parte mesmo porque eu só dou aula daquilo que eu domino, né? Então, assim, pode acontecer que o aluno saiba mais que eu, mas é difícil. Tá certo. Perguntaram aqui se você sabe qual é a origem do treinamento HIIT e qual era o seu principal objetivo na sua criação. Uhum. Então, na verdade é o seguinte, ó, existem relatos, tá? Já do treinamento HIIT, né, na Roma Antiga, tá? Então, olha só, os gladiadores, pelo que a gente sabe, tá? Já treinavam HIIT. Só que, obviamente, não tinha esse nome, tá bom? Então, assim, era um treinamento de alta intensidade, tá? Que era executado com os gladiadores, por exemplo, né? Mas, assim, o objetivo era o condicionamento físico de modo geral. E não o fitness, né? O fitness veio depois. Agora, o que a gente pode falar, na verdade, é o seguinte, né? O HIIT, ele sempre existiu. Né? Ou pelo menos nos últimos 2000 anos, aí, né? Desde a Roma Antiga, o HIIT já existia. Agora, né? Só nos últimos tempos aí, nós estamos vendo o HIIT, né? De forma mais próxima da sociedade, né? Só nos últimos tempos a gente está vendo. Verdade. Como fitness, Pode né? falar. Mas ele existe desde a Roma, tá bom? Entendi. Então acaba sendo todos os treinamentos que a gente vê agora, né, nas atualidades, já são antigos, né? Já foram, só que mudou o nome, né? E a metodologia, Sim. alguma coisa assim. No nosso mundo fitness, né? Essa moda sempre vai e volta. A gente tem sempre coisa que vai e volta com uma certa frequência. É fato isso. Verdade. E aqui, ó, mais uma aqui. Posso pedir uma coisa pra você? Tira essa pergunta aqui embaixo do meu rosto, ó. Tira essa pergunta aqui embaixo. Já tirei. Não tem pergunta mais nenhuma. Ué, estranho. Acho que o meu, então, ele travou aqui uma pergunta. Mas tudo bem, não tem problema, não. Vai lá, manda a próxima. Mais uma aqui para terminar. Já tá acabando, chegamos aqui já num tempo. Perguntaram se você sabe quando que chegou no Brasil. O HIIT? Não, eu sei quando virou moda, né? Em meados do... o artigo científico do Tabata, tá? O que marcou principalmente aí, né? A era moderna do HIIT, se eu não me engano, é de 1994, tá? 94 ou 96, tá? E chegou aqui no Brasil por volta dos anos 2000. O artigo do Tabata é de 96, esse artigo aqui, ó, tá? Esse artigo aqui, ó, que deu origem lá ao protocolo de Tabata, tá? Chegou aqui, na verdade, no mundo em 96, no Brasil aqui, né? Em meados dos anos 2000, assim, as pessoas começaram a pesquisar a respeito, tal, etc., né? Mas se tornou popular principalmente depois de 2010, né? Aí sim se tornou mais popular nas academias, as pessoas começaram a treinar propriamente dito. Mas foi só depois, tá bom? Legal. Bom, aí é só respondendo a última aqui, e aí eu faço a minha pergunta para terminar. Perguntaram como que ela chegou, quem que trouxe o HIIT? Na verdade, a gente não pode dizer que alguém trouxe o HIIT, né? Então, depois dos anos 90, né, já tinha internet, né? Então, na verdade, as pessoas elas já tinham acesso, né, àquilo que acontecia lá fora na gringa. Antigamente, nós tínhamos esse lance realmente antes da internet, né? Então, criava-se uma aula de step lá fora, foi o que aconteceu, né? Com step, aconteceu também com aeróbica, aconteceu com a aula de bike, né? Então, as coisas começavam a acontecer lá fora, as pessoas viam essa novidade e importavam para o Brasil, né? Mas depois da internet não existe mais esse tipo de coisa, ao meu ver, né? Então isso acontece o tempo todo. Então, assim, os treinadores aqui começaram a ter acesso à internet, começaram a ver esse tipo de treinamento, isso foi inserido no dia a dia, tá? A gente não pode dizer que não teve alguém que inseriu, propriamente dito, tá bom? Verdade. Bom, antes de você fazer a sua pergunta, posso eu fazer novamente o meu merchandising?
Então é o seguinte, Pode fazer. Vamos lá. Beleza. Pessoal, seguinte. Só para quem está na live de hoje aqui, tá? Que muito provavelmente está interessado aí em HIIT, High Intensity Interval Training, tá? Se você está interessado em trabalhar com HIIT, para você trabalhar tanto no presencial como no online também, tá? A minha capacitação em HIIT, prático e científico, você vai aprender dezenas de protocolos científicos, tá? Protocolo de Tabata, protocolo de Steptoe, tá? Protocolo de Doom, vários tipos de protocolo, um monte de protocolo científico já validado. E fora isso, eu vou ensinar você ainda, tá? A fazer os seus próprios protocolos de HIIT, tanto para você trabalhar no presencial, como também no online, tá? É uma capacitação completa, tá? Que além disso, vem com uma aula ao vivo junto comigo, para você tirar todas as suas dúvidas, tá joia? Fora isso também, você vai levar de bônus aí todos os artigos científicos que eu usei para fazer essa capacitação, tá? E ainda vai levar mais um monte de aula bônus para vocês, beleza? Então não fique de fora, tá, dessa capacitação. Quanto custa essa capacitação hoje, tá? R$ 399,90, tá? Por quanto que eu vou fazer hoje para quem está ao vivo junto comigo? Ó, apenas 12 de 19,48, tá? Ou 199,90 à vista. É muito barato, 19,48, tá? É menos do que uma pizza por mês para você investir numa capacitação que vai tornar você um treinador de HIIT, para você trabalhar tanto no presencial como no online, tá joia? Só que é o seguinte, essa oferta é só para quem está na live e só para quem mandar eu quero, tá? Só para quem mandar eu quero no meu inbox, tá bom? E só vale hoje, beleza? Não perca essa oportunidade, pessoal. Seguinte, ó, nós passamos um tempo aí, inclusive, né, onde a academia fechou aqui em São Paulo 2 vezes, tá? Será que você vai esperar a terceira vez a academia fechar mais uma vez para você ficar sem trabalhar? Não espere a academia fechar de novo, tá? Você não pode, né, correr esse risco, tá? Capacite-se agora para você conseguir trabalhar no online, ao vivo, trabalhando com HIIT, com seus alunos. Vou te ensinar a fazer planilha de treinamento e até mesmo administrar os seus treinos de HIIT por intermédio de um aplicativo de celular, beleza? Mas é só hoje, ó, 12 de 19,48 ou 199,90 à vista e para quem mandar, eu quero no meu inbox, tá? Beleza? Recado dado então. Obrigado, Diogo. Bom, galera, aqui, ó, depois a entrevista ela vai ser apagada no perfil, tá? Avisando a vocês. Tem gente que pergunta, o professor mesmo perguntou se ficava gravada. Ela não fica. Ela é encaminhada lá pro canal do YouTube, que é o mesmo nome, Personal School Care. É só ir colocar lá no busca do YouTube, que vai aparecer lá mais de 260 entrevistas. E depois, daqui 10 minutinhos, do professor Mário vai estar lá também, tá bom? Então, a última pergunta, professor. Qual é a mensagem que você quer deixar para a galera que assistiu a nossa entrevista, galera que deixou as perguntas e vai ver lá no canal do YouTube? Muito bem, eu quero agradecer, né, a todos aqueles que assistiram a nossa entrevista, como um todo, desde o início até o final. Agradeço de coração a audiência de vocês, o carinho de vocês, tá? E o recado que eu reforço novamente, tá? É exatamente esse, pessoal. Nos últimos tempos, nós estamos vendo aí, né, um treinamento fora do convencional, fora da academia. Então, nós estamos, por exemplo, passando por experiências muito boas, como, por exemplo, o treinamento funcional, o crossfit, o cross-training, por exemplo, e o HIIT também, tá? Principalmente agora, com essa mania, né, essa moda de treinamento online, por exemplo, o HIIT certamente é uma alternativa para você trabalhar no mundo online, tá? Ou até trabalhar fora das academias e parar de pagar aluguel com as academias, tá joia? Não fique de fora dessas capacitações de HIIT, beleza? Espero por vocês, então, dentro da minha capacitação, hein? A gente se vê lá. Valeu, professor. Que Deus te abençoe. A segunda entrevista não é uma segunda entrevista, é uma prática. Então, eu vou pedir para você autorizar eu pegar algumas fotos suas, alguns vídeos seus, tá? Fica tranquilo que eu vou abaixar, vou colocar uma música, ninguém vai ouvir, para ninguém falar, pô, tô vendo o curso dele. Não vai ver nada disso. Vai ver só um clipe, tá? Da prática, e aí vai jogar lá no canal do YouTube, tá bom? Nenhum problema, tá legal, muito obrigado. Ó, tô vendo meus queridos alunos aí, né, da faculdade comentando, obrigado pelo carinho, tá? Beijo grande, abraço para todo mundo, tá? E ó, só gostaria de pedir uma coisa para você.
espera 10 minutinhos, tá? Antes de apagar essa live lá no seu Instagram, que eu também quero baixar para colocar no meu YouTube, tá joia? Obrigado. E a gente se vê numa próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus te abençoe.